Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Oswaldo Moura Júnior e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexos necessários e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderada e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje iremos palestrar, ter uma conversa interativa e informal com o nosso convidado, nosso palestrante, o Dr. Rildo Henrique Pereira Marinho, que é procurador-geral do município de Lins. Gostaria também de agradecer a presença aqui do nosso professor do curso de Direito, professor Danilo Ripoli, que estará junto conosco aí na condução da palestra desse encontro, ok? Dr. Rildo, está com a palavra. Muito obrigado, professor Oswaldo. É uma honra poder novamente voltar ao ambiente do Unisalesiano. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito feliz e agraciado com tão nobre função, né, para a gente tentar falar ainda que um pouco, ainda que superficialmente, pelo menos nesse momento, sobre o tema, mas é muito gratificante estar no meio de vocês. O Unisalesiano é uma instituição que vem há muitos anos demonstrando qualidade técnica, qualidade profissional de seus professores, do seu corpo administrativo, né, e também de seus alunos. Obviamente, né, não poderia ser diferente. O Dr. Oswaldo, né, nosso amigo Dr. Oswaldo, professor Oswaldo, à frente do curso de Direito, conseguindo avaliações extremamente positivas, né? Recentemente aí a nota 5 pelo MEC, e o corpo de professores extremamente qualificado. Fico muito feliz, o professor Danilo está presente com a gente aqui, um amigo de longa data também, que teve uma evolução, tem uma carreira em ascensão, tanto na advocacia quanto na acadêmica, né, na academia. Eu me sinto muito honrado de estar no meio de vocês aqui e espero poder corresponder à expectativa. Eu esqueci só de falar do tema, né? Que hoje o Dr. Rildo vai falar do papel do advogado na administração pública municipal, né? Então, vamos lá, doutor. Enfim, falar do papel do advogado público junto à administração é uma tarefa até que prazerosa, mas também árdua. Se nós fizéssemos um seminário ou um congresso, acho que ainda não seria suficiente para poder dirimir ou evidenciar toda essa importante função do advogado junto à administração pública. Como sabemos, né, a administração pública ela remonta, não digo no formato que é hoje, mas o início, antes até mesmo de ser chamado de administração pública, não tem como nós nos furtarmos de lembrarmos do início dessa congregação de vontades para o bem servir de uma maioria. Então, temos como nos reportar a polis, né, uma criação grega, isso lá no século VIII a.C., quando algumas pessoas já cansadas ou procurando a melhoria do sistema de bem viver em sociedade, começaram a se reunir para conversar, para debater oralmente os problemas que aquele local, aquela sociedade possuía ou gerava, para contrabalancear com as soluções para aqueles casos. E de lá para cá, né, temos uma evolução exponencial dos mecanismos, né, até mesmo da burocracia envolvida, mas a ideia central, entendemos que permanece a mesma, que é aquela de um grupo de pessoas preparadas, qualificadas, bem intencionadas, reunidas para promover o interesse público, né? Para promover o bem à maioria, à sociedade, aos demais cidadãos. A ideia continua a mesma, acreditamos nisso. E dentro disso,
nós não podemos também deixar de mencionar a complexidade, né? Essa multimaterialidade da administração pública. Inclusive, tem um livro muito interessante de um procurador federal, Dr. Sérgio Kramer, que evidencia essa hipertrofia, né? Essa hipertrofia do poder executivo, que é a base da administração pública. Lógico que nós temos administrações de gestão pública dentro do judiciário, dentro do legislativo, do Ministério Público, enfim, constitucionalmente dizendo. Mas o poder executivo é o que mais evidencia o conceito de administração pública. Foi assim que se firmou ao longo desses séculos, dos últimos séculos, conforme a gente comentou desde o início, historicamente dizendo. Então, o poder executivo ele se tornou, por necessidade da sociedade, por evolução da sociedade, se tornou um gigante. E como tudo que é grande, né, que é macro, é pesado e é lento. E essa é uma luta, né, diária dos dedicados, das pessoas dedicadas, dos servidores, estudiosos, enfim, políticos, para que consigamos evoluir, ou seja, aumentar também a eficiência do Estado, com E maiúsculo, nesse caso, ao seu tamanho, proporcional ao tamanho que ficou, que se tornou perante a sociedade, com essa gama de situações para serem resolvidas. E também, nessa linha, entendo eu que a administração pública ela é extremamente necessária para o bem viver da sociedade. Nós temos outras searas. É óbvio que uma decisão judicial ela reflete que uma decisão judicial do Poder Judiciário reflete na sociedade. É evidente que uma legislação bem feita ou mal feita, enfim, pelo Poder Legislativo também reflete na sociedade. Mas o Executivo, pelo seu próprio, né, nomenclatura ou gramatical, ele executa, ele tem que planejar, mas é ele que cabe a ele a execução das políticas públicas. E dentro dessa linha, dentro da minha realidade de trabalho, que foi essa proposta do professor Oswaldo ao meu convite, eu não posso, ou melhor, eu devo manter os meus entendimentos e trago a minha experiência da minha vivência junto à administração pública municipal. Então, gostaria de deixar bem claro que eu não tenho condições práticas de entrar numa administração pública, né, sobre o tema da administração pública federal ou estadual. Consigo caminhar no municipal porque esse é o meu dia a dia de estudo, meu dia a dia de trabalho há muitos anos. Na administração federal, quando se fala em advocacia pública, em advogado, né, vamos usar o termo bem simples para nós aqui, sem muita característica terminológica entre procurador, secretário, enfim. Mas na advocacia, na administração pública federal, nós temos como defesa jurídica desse ente, nós temos a Procuradoria Federal, que são os advogados, bacharéis em direito, inscritos na ordem, concursados efetivos para defenderem e ajudarem na administração, de alguma forma, de processos das empresas públicas, das sociedades de economia mista, junto ao governo federal. Nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que são os profissionais que se dedicam à área tributária da União, tributária financeira da União. E nós temos a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que vai trabalhar com todos os demais temas não abarcados pelos procuradores federais e pela Procuradoria da Fazenda. Então, tudo aquilo que não é isso, a AGU é responsável para o trabalho, para o apoio, para a defesa junto à União. Já nos estados, em sua maioria, independente aí da organização administrativa, mas já nos estados nós temos a Procuradoria Geral do Estado, né, por meio de seus procuradores efetivos, concursados, que desempenham a função mais variada possível dentro da administração estadual. Trazendo isso para o nosso âmbito, né, para o nosso município,
eu gostaria de pontuar que o acesso à Procuradoria Municipal, ela se dá de 3 formas. A forma que deve ser a principal, já obviamente garantido constitucionalmente para isso, que é o concurso, né, o concurso público. Então, o advogado inscrito na ordem, o bacharel em direito inscrito na ordem, ele vai passar por uma seleção técnica, né, uma prova teórica, uma prova prática, talvez, para alçar ao cargo de procurador municipal. Nós temos também, dentro desse contexto de advocacia pública, de advocacia junto a municípios, nós temos também a possibilidade de contratação de profissionais, mediante um contrato de prestação de serviço, para assessorar o município em alguns temas que, eventualmente, a procuradoria, os concursados efetivos não façam ou não possam fazer, ou por falta de profissionais, ou por excesso de trabalho. Então, quando isso acontece, geralmente algum tema específico de alta complexidade, né, contrata-se, então, escritórios ou profissionais liberais que tenham experiência, mediante um procedimento licitatório, obviamente, que toda contratação pública, em regra, e na sua maioria, deve ser feito mediante licitação, procedimento licitatório. Lógico, dentro da modalidade que melhor aprouver ao caso. E nessa situação, então, se seleciona um apoio externo para aquela situação. Então, nós temos o concurso, nós temos o contrato por prestação de serviço, e nós temos também a nomeação num cargo jurídico ad nutum, né, que é aquela indicação do gestor, seja do prefeito, do governador ou do presidente da República. Então, a Constituição ainda prevê, ainda autoriza uma porcentagem bem pequena de cargos a serem acessados dentro do serviço público, mediante, que não é nem por concurso e não é nem por contratação de prestação de serviço do advogado. É por indicação, é por nomeação do gestor, tá? Do chefe do executivo. E essa nomeação, ela não tem estabilidade, porque a pessoa pode ser exonerada a qualquer momento. Eu ia brincar que ela pode ser desnomeada, né? Mas, enfim, ela pode ser exonerada, desligada a qualquer momento, sem explicação, sem justificativa pelo gestor. Ao contrário do procurador concursado, do efetivo, que para ser desligado por uma punição, por um erro, ele precisa passar por uma sindicância, né, um processo administrativo disciplinar, garantido aí a ele contraditório, ampla defesa, porque ele goza de estabilidade. Então, são situações bem diferentes. Independente disso, independente da forma de acesso ao órgão jurídico, no caso municipal, desses 3 exemplos que eu trouxe, uma situação é fato. Tem que se ter muita responsabilidade do advogado que se colocou nessa situação de assessoramento jurídico na área pública, na área municipal, no caso. A responsabilidade, nesse caso, ela tem que ser a mais ampla possível. É óbvio que precisa-se de outros requisitos, se faz necessário outros requisitos, como um conhecimento técnico, a ética, né? Ética, na verdade, que é fundamental, e todos os outros preceitos expressos que a Constituição traz nesses vieses. Sabemos que a Constituição Federal de 88 não trouxe a previsão expressa da Procuradoria Municipal. Ela prevê o órgão jurídico da União, prevê o órgão jurídico do Estado, mas, infelizmente, naquele momento de 88, o Constituinte não foi sensível o suficiente para contemplar os municípios, né, os órgãos jurídicos municipais, junto com os estaduais e com o da União. Estranho, uma vez que municípios já existiam antes da Constituição de 88, obviamente que setores jurídicos já assessoravam os municípios antes de 88, e mais estranho ainda porque as pessoas sempre viveram antes de 88 nos municípios. Então, enfim,
teve essa omissão, que foi superada, que foi suprida pela doutrina e pela jurisprudência. Então, até 2015, nós tivemos uma avalanche de doutrinadores, de juristas, né, reconhecendo a validade do órgão jurídico municipal. Decisões de tribunais de contas, de tribunais de justiça, referendando a existência, a importância do órgão jurídico municipal. E leis esparsas, obviamente, leis estaduais, leis municipais, no mesmo sentido. Então, não há que se falar que, apesar de não haver essa previsão expressa na Constituição, né, talvez um órgão municipal seja um órgão aí meio esquecido. Talvez tenha sido no momento da elaboração do texto constitucional, né, mas, posteriormente, houve esse referendo, né, no meio jurídico, e assim se mantém até hoje. Por que eu digo até 2015? Porque com o nosso último Código de Processo Civil, veja bem que interessante, o último Código de Processo Civil trouxe referências expressas à Procuradoria Municipal, ao órgão jurídico municipal, né? No artigo 181, 182, 183, 184, traz essa referência, e mais um ou dois dispositivos esparsos no Código de Processo Civil. E aí sedimenta o assunto, né? Se coloca, como dizíamos há muitos anos, se coloca uma pá de cal nessa regulamentação. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar à disposição dos colegas é o fato, por experiência própria, dessa interdisciplinariedade de matérias e searas que o procurador, a procuradora jurídica está afeta. Talvez tenha-se uma visão um pouco tímida sobre o trabalho das procuradorias, dos advogados. Ao que parece, né, até mesmo no meio acadêmico, pensa-se que o advogado de prefeitura, ele emite parecer, que a função dele é emitir parecer. Não, ele precisa fazer parecer. Sim, sem dúvida, o advogado público, municipal principalmente, emite pareceres com grande produção, né? Mas a sua função, e é isso que é interessante, e é isso que é gostoso, vai muito além disso. Apesar, né, de ser uma profissão extremamente extenuante e de uma responsabilidade enorme, porque os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, e além dos órgãos de controle, os órgãos fiscalizatórios, Câmara Municipal, Ministério Público, de forma geral, quando eles atuam, eles entendem, às vezes, que um parecer do procurador, que ajudou o gestor a tomar uma decisão que não foi a correta, também responde civilmente ou criminalmente por aquele ato. Temos, sim, liberdade técnica. Não podemos ser punidos, né, por pareceres técnicos. No entanto, aquilo que eu estava dizendo, eu volto agora. A função do advogado público, o professor Danilo, que é muito experiente nessa área, que é um grande profissional da área pública advocatícia, ele sabe muito bem, às vezes até mais que eu, que se a vida profissional, o dia a dia do advogado público fosse somente sentar atrás do seu computador para emitir o parecer jurídico, seria ótimo, né, professor Danilo? Se a gente pudesse ficar só nisso, né? Quer dizer, não só nisso, como, né, não estou querendo relativizar a importância, mas eu estou falando da quantidade de serviço. Porque eu não consigo falar da visão do Estado, né, nem da União, mas de prefeituras, de procuradorias e prefeituras médias, medianas, aí, na faixa de 120 mil habitantes, de municípios de 120 mil, 150 mil habitantes para baixo, eu conheço, já trabalhei em outras prefeituras, eu já assessorei outras prefeituras nesse patamar de tamanho, né, de população, e são muito semelhantes. Além disso, eu não sei dizer se é um pouco diferente, talvez, em prefeituras
maiores, acredito que seja assim, com mais procuradores concursados, tem prefeituras, tem procuradoria independente, né, em prédio diferente, em local diferente da administração pública. Geralmente, prefeituras, municípios pequenos, estão todos no mesmo prédio, né, professor Danilo? E é isso que, às vezes, nos proporciona experiências interessantes. Além da emissão de parecer jurídico, o advogado ele tem que estar preparado para assessorar as demais secretarias. Então, você tem os mais variados assuntos, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Trânsito, enfim. Inevitavelmente, situações irão ser levadas aos procuradores para a ajuda da solução. E eu não estou falando só de processos formalizados, que realmente acontecem, né? Pede uma consulta, o que pode, o que não pode. Mas o dia a dia é muito interessante. São experiências as mais variadas. Porque hoje você tem o que não se tinha há muito tempo, há alguns anos, você tem o WhatsApp. Então, imaginar que todas as consultas chegarão ao teu setor formalizadas, instruídas, com opinião, com documento, isso é um romantismo que, infelizmente, não se cabe mais. Porque muitas consultas chegam por WhatsApp. Posso isso, posso aquilo, devo, vou, não vou, compro, não compro. Então, tem que ter presença de espírito para poder administrar essa situação. Talvez um caso mais complexo não seja aquele o meio para trabalho. Mas um caso mais simples é assim, pode ser feito. Inclusive, nova lei de licitações fala até em consulta oral, válida. E para isso, o procurador, o advogado público, ele tem que estar, não digo familiarizado, mas ele tem que ter a vontade de procurar conhecimento, ainda que básico, em todos esses setores. Aí vem a diferença que eu aproveito para parabenizar eventuais colegas que estejam nos ouvindo, nos assistindo, assim como o professor Oswaldo, como o professor Danilo. O procurador, quando ele é estadual ou quando ele é federal, quando ele está na área do Estado, na área da União, invariavelmente, por uma questão de investimento, por uma questão de orçamento, uma questão histórica, ele tem um pouco mais de facilidade, com todo respeito, né, de facilidade de trabalho, porque esses órgãos, por serem maiores e terem mais condições de gestão e orçamentária, eles conseguem, professor Oswaldo, se especializarem. Então, você tem procuradorias, talvez, especializadas em direito tributário, uma procuradoria ou alguns procuradores especializados em direito administrativo, em licitações. Você consegue fazer uma divisão para aquele advogado que só faz aquilo, ou uma parte somente do todo. Quando eu falei de municípios de 150 mil habitantes para menos, eu estou querendo dizer agora, para fechar o vínculo, é que nós não temos, às vezes, essa situação da especialização, de você tramitar ou delegar um processo específico da saúde, vamos supor, por exemplo, para um advogado que está mais acostumado ou só faz assessoria de saúde. Não. Ali, mais ou menos, são todos os clínicos gerais, né? E isso requer mais dedicação. Isso requer mais uma apreensão maior do profissional que é responsável, e fica mais apreensivo. Porque talvez não seja uma matéria que ele viu recentemente. Naquela semana ele resolveu um problema da Secretaria de Esporte. Semana passada ele resolveu um problema da Secretaria de Administração. E a Secretaria de Saúde, que está voltando agora, esse último problema ele viu há 2 meses atrás, há 3 meses, né? Então, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, porque requer mais dedicação e com isso se aprende, se evolui, mas pode ser que a apreensão tome conta do profissional, por conta da sua responsabilidade naquilo que ele vai dizer, falar, orientar, ou escrever e assinar, né? Nós temos responsabilidades jurídicas sobre aquilo que assinamos e orientamos. Então, é por isso que eu digo e reconheço que as procuradorias municipais são compostas de guerreiros e guerreiras,
abdicados, às vezes até de familiares, no final de semana, para poder, assim como vocês no meio acadêmico, né? Que às vezes, final de semana, feriado, não tem hora, tem que preparar aula, tem que corrigir prova, tem que se reportar à cúpula da administração, com situações burocráticas internas da instituição. O procurador, a procuradoria, dependendo do município, é assim também, né? Porque aí ele vai ter que buscar conhecimento numa área ou numa situação que talvez não seja o métier, mas ele vai procurar, porque ele precisa ajudar a dar uma solução, ajudar a encontrar um caminho que apoie a decisão do gestor. E quando eu falei em multifacetas, né, do direito administrativo, mas além disso, da administração pública, você tem situações econômico-financeiras, você tem situações na área de saúde, né, situações judiciais, não falo nem para além das administrativas, você tem processos judiciais. A Procuradoria, no caso aqui do meu município, que hoje eu estou, né, no município de Lins, interior de São Paulo, aqui da sede, que nós estamos aqui junto na mesma cidade do Salesiano, nós temos mais de 8, 9 mil execuções fiscais em andamento, né? Estamos diminuindo, né? Estamos chegando numa 7 mil, provavelmente. Nós temos processos judiciais na área federal, muitos na área trabalhista. Então, além do serviço interno administrativo, tem-se também esse serviço junto a outro órgão. Procedimentos junto ao Ministério Público, né, para serem acompanhados. E aí eu faço um registro aqui aos procuradores municipais que trabalham com a gente aqui no município, Dr. Lucas, Dr. Bruno, Dr. Amós, todos dedicados e que ajudam muito a nossa prefeitura. Continuando, quando o advogado público, né, quando a assessoria jurídica ela é instigada, ela é também instigada de forma oral, de forma verbal. Quando se tem, nesses municípios menores, todos os órgãos, todas as secretarias dentro do mesmo prédio físico, isso acontece com mais frequência. Então, a título de exemplo, você está ali, concentrado, fazendo um parecer num processo administrativo, numa sindicância, num processo licitatório, respondendo a uma consulta, talvez, sobre um ato, se deve ser feito ou não, você é requisitado no meio daquele trabalho para participar de uma reunião que surgiu emergencialmente ou urgentemente numa secretaria, ou um servidor precisa tirar uma dúvida com o procurador naquele momento, porque ele tem que tomar uma posição, ou ele tem que reportar o caminho de algum ato a um outro setor. E isso toma tempo, né? E às vezes chega-se à mesa do procurador situações complexas, que não é possível a ele falar, não, isso é assim ou isso é assado. Mesmo porque no direito tem muito o tal do depende, né? Ainda tem isso, né? É uma ciência humana, não é uma ciência exata. E isso requer, então, presença de espírito, repito, do advogado, requer conhecimento material, jurídico, e principalmente o advogado, porque ele precisa saber onde está o caminho daquela solução. Por que eu digo isso? É uma peculiaridade interessante da advocacia pública municipal. Muitas situações que nos são colocadas, elas têm a solução dentro da administração, dentro de casa, vamos dizer assim. Só que as pessoas não sabem, talvez as pessoas não sabem buscar essas informações, ou não sabem onde está isso, apesar de estar muito perto. Exemplo. E aí, volto na questão da dedicação do profissional de advocacia pública. O doutor Danilo pode confirmar isso. Além de toda essa gama que nós conversamos, que eu estou tentando expor nesse curto espaço, né, tem-se como material de trabalho do procurador municipal. Vou falar alguns aqui, Danilo. Vou falar alguns aqui, professor. Código de Obras Municipal. Código de Posturas Municipal. Regimento interno da Câmara, que às vezes é preciso consulta. Lei orgânica do município. Estatuto do funcionário municipal. Você tem decretos municipais, você tem outras leis esparsas municipais. Só nesse bloco
de legislação municipal tem material para trabalho infindável. Então, algumas situações estão ali. Qual é o prazo, né, para o requerimento ou para a resposta? Ou qual o direito que esse funcionário está pedindo? Ele tem tempo para essa licença? Ele tem tempo para esse benefício? Ou o prefeito pode mandar o projeto de lei dessa forma ou daquela outra forma, matéria, formalidade, material, formal, né? Problemas materiais e formais da legislação. O decreto pode falar sobre essa matéria? Está ali, está na lei orgânica, está no estatuto. Tem que buscar, tem que ler, tem que estudar. E então nós vamos fechando um pouco desse arcabouço jurídico a qual o advogado, seja ele concursado, seja ele contratado, ou seja ele adjunto, está permeando, ele permeia todas essas searas e precisa fazer isso com responsabilidade. Então, a dedicação e a vontade de querer é muito importante. As consultas que chegam de forma verbal, ou seja, por reunião, elas não vinculam, mas pensem comigo. Não é meio estranho você participar de uma reunião de gestão de processos, seja reunião de governo, ou seja de gestão de processos, ou de gestão de pessoas, ou de, tecnicamente dizendo, que não precisa adentrar, mas num procedimento médico que não deu certo, ou numa contratação da área de obras que não deu certo. Eu não consigo imaginar um advogado do seu órgão participando dessas reuniões, desses eventos, e não ter algo para contribuir. O advogado, historicamente, o profissional do direito, historicamente, primeiro de tudo, ele é visto como que, na nossa família, na nossa sociedade, independente de onde ele esteja, ele é visto como um solucionador de problemas. Essa é a função. O dia que não houver mais problemas no mundo, acabou-se os advogados. Porque é a função principal. Lógico, tem algumas variações, né, tirando a brincadeira de lado. Mas, principalmente, ele é o solucionador. É ele que dá segurança, ele dá o apoio, ele dá o suporte para uma decisão, ou ao menos para um caminho, ou ao menos ele ajuda o gestor, ou os envolvidos a pensarem melhor, ele mostra perspectivas. Pode dar certo por isso, mas também pode dar errado por isso daqui. A função do advogado público, independente do nome, da sua nomenclatura, do profissional do direito envolvido, participativo, junto à administração pública, ela é fundamental para o bem viver da sociedade. Eu fico muito feliz quando eu consigo proporcionar, quando nossos procuradores, a nossa equipe consegue proporcionar boas decisões, efetivas, eficientes, que é o que a Constituição pede. Artigo 37, os princípios expressos. Artigo 5º, princípios expressos. É isso. Então, não que eu queira ser idealista ou romântico, né? Mas eu acredito nisso. Eu sou feliz por poder desempenhar funções, ou serviço, ou papel, que ajudem aos gestores, que ajudem aos servidores a tomarem decisões positivas para a sociedade. Numa contratação médica, num suprimento, num remédio, ou numa atividade esportiva, ou num evento social que traga congraçamento na população. Isso é tudo muito gratificante. É extenuante por conta de toda essa legislação, de toda essa responsabilidade que o advogado tem que ter, mas, por outro lado, é muito gratificante. Não tem valor você perceber que contribuiu para a efetividade de uma política pública que fez bem para a sociedade. Então, eu acredito que, caminhando aí, né, para o fechamento, pelo menos daquilo que eu entendi ser o mais importante, e gostaria de ter outras possibilidades, obviamente, para a função do advogado público junto à administração pública municipal. Professor Oswaldo, eu acredito que nós, do direito, temos ser independente da função, Ministério Público, advocacia particular, magistratura, independente. Nós, profissionais do direito,
temos, sim, uma grande importância na mudança dos rumos da sociedade. Se nós queremos uma sociedade melhor, todos têm a sua importância, mas do meio jurídico, ela é um pouco mais enviesada, né? Ela é mais latente, historicamente dizendo. Não é desmerecer, não quero, nem pretendo desmerecer outras profissões igualmente importantes, mas, na minha visão, para uma administração pública municipal, no caso, a preparação, a dedicação e a função dos procuradores, dos advogados públicos, é fundamental. Então, fico feliz de poder ter trazido algumas dessas implicações, né, para vocês, para esse congresso extremamente importante. Deixo aqui, né, fico à disposição para eventuais questionamentos, estou à disposição para um eventual bate-papo, mas principalmente quero agradecer mesmo muito a possibilidade, professor Oswaldo, de estar aqui, podendo conversar sobre algo que talvez não seja tão divulgado, né, no nosso meio jurídico, talvez não seja tão debatido. E estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Espero ter colocado algumas das situações relativas ao tema que o colega se propôs a fazer. Obrigado. Parabéns, doutor Hildo, pela apresentação, pela explanação. Eu acho que, como o doutor mesmo disse, é um tema não tanto explorado, né? A maioria dos alunos, dos egressos aí, dos profissionais do direito que estão nos ouvindo, tem sempre aquela noção de direito e aquela noção pós-faculdade do que vou prestar concurso para delegado, juiz ou promotor, mas não sabe que o direito abre um leque de oportunidades e a Procuradoria Municipal é uma delas, seja por contrato, por concurso público ou por nomeação de cargo adjunto, por cargo de comissão, né? Então, é uma função muito importante da administração pública, a função do procurador municipal, seja o concursado, que aqui nós temos o professor Danilo, que é concursado, o doutor Hildo aí é nomeado em cargo de comissão já algumas gestões, não só aqui em Lins, né, mas em outras municipalidades também. Mas eu gostaria de que o doutor Hildo falasse para mim, né, e para os alunos aí que estão ouvindo, os alunos que estão aí cursando direito ainda e os que já estão saindo da faculdade, que saíram também, estão estudando para o concurso, que o doutor Hildo fizesse assim contasse um pouco, fizesse uma biografia, né, dele, com o professor Hildo, né, que eu tive o prazer de estudar com ele em Marília. Nós não tínhamos aí o curso de Direito em Lins, nem da Unimep, nem do Luiz Salesiano. Nós viajávamos para Marília, como o doutor Danilo também. E qual foi a trajetória acadêmica, jurídica do doutor Hildo? Quantos anos de advocacia, depois quantos anos de procurador do município, como que foi, como que é ser procurador do município, né? E também, já pegando carona nessa pergunta, já engatar uma segunda pergunta, o que mudou desde o início da atividade de procurador municipal, que o doutor pegou a época em que tudo era físico, né? Nós pegamos o processo físico, eu, o doutor Danilo e o doutor Hildo, pegamos o processo físico e ele também pegou aqueles processos de execução fiscal que tinha que pegar os processos, fazer carga com um carrinho de supermercado lá no fórum, né? Trazer para a procuradoria e, né? Como que foi essa evolução até agora? Quais os ônus e bônus disso, desse novo momento que nós estamos vivendo tecnológico, que hoje, né, inclusive, nós estamos aqui fazendo uma palestra, né, online. E como que foi essa evolução da atividade do procurador, da procuradoria, de lá para cá? Então, conta um pouco da sua vida, um pouco da procuradoria e como que está sendo hoje e quais os ônus e bônus de tudo isso até hoje, doutor. Grande professor Oswaldo, realmente, fazendo me rememorar maravilhosas lembranças aqui da época de faculdade, realmente, que nós viajamos juntos, né, para Marília. Foram 4 anos, todas as noites,
Nós saímos aqui durante o dia e voltamos à noite, e só ia dormir de madrugada por conta da distância e essa logística de ônibus, enfim, foi uma fase bem interessante. Fizemos muitos amigos, né, professor Oswaldo, professor Danilo, foi muito bom. E, bom, de minha parte, eu advogo, né, depois de formado, eu peguei um período para estudo para concurso, isso foi em 98, o Fernando Henrique, ele cancelou em agosto de 98, ele cancelou os concursos, e aí eu pretendi, fiz o exame da ordem uma vez só, consegui passar, deu tudo certo. E em 99 eu já estava com a inscrição na ordem e fomos advogar, aqui do interior mesmo. Como vocês lembram, eu gostava muito da parte criminal, escolhi a área jurídica criminal para trabalhar. Inclusive, fizemos um júri junto, hein? Eu ia falar isso. Júri juntos, comenta do júri, doutor. Nós fizemos um júri juntos. Fizemos júri juntos. Nossa, não fala nem a data, que aí já revela quanto tempo de advocacia. Eu lembro que virávamos à noite, né? O escritório lá no Secol, virávamos à noite com pó de Guaraná, estudando o curso, dupla tentativa de homicídio, do promotor do Luiz Henrique Cardoso da Alposse. Eu lembro disso. Uma fera na acusação. Tenso para a gente, como para ele, socos na mesa, copo e águas por todo lugar. Foi muito bom. Desculpa, foi muito mas não podia deixar de passar o júri. Fantástico. Uma ótima lembrança, foi muito bom mesmo. Isso nos deu, que base que isso nos deu, né, professor Oswaldo? Base de vida, base de experiência profissional. E realmente o Tribunal do Júri, que há alguns anos eu não faço mais, né? Sinto saudade, mas também mudou, né? Inclusive, tivemos uma decisão recente do STF, né? Falando do cumprimento imediato da pena após o julgamento, né? Isso é recente. Não era assim. Muitas coisas foram se alterando nessa estrada da vida do Tribunal do Júri, mas foi uma fase maravilhosa, nos ensinou muito. Realmente, o processo de júri é extenuante, né? Eu lembro disso. A gente tentando estudar de madrugada até tarde da noite, tomando pó de Guaraná e debatendo, e você na pesquisa do código, eu tentando achar jurisprudência que nos ajudava. E ali, né, no plenário, o advogado é o advogado mesmo. No plenário do júri, o profissional é ele. Não tem inteligência artificial que mude isso. É ele na sua natureza. É ele filho, é ele pai, é ele irmão, é o ser humano ali, não tem o que esconder. Tudo que ele fala, quando ele abre a boca, é testemunhado por profissionais do direito, pelo juiz da sessão, presidente da sessão, pelo promotor e pelos jurados. Então, ele tem que estar preparado, e é isso que a gente fazia, e fomos muito felizes nisso, professor Oswaldo. Nesse meio de direito criminal, de júri, eu conheci pessoalmente um grande advogado de Lins, que era o Dr. Gilberto Esquira Lopes, que foi deputado, né, o último deputado que nós tivemos, uma sumidade na área, formado pela USP. Eu lembro, até pouco tempo, eu estava folheando uns documentos antigos, eu achei o currículo que eu peguei dele naquela época. Ele tinha 8 especializações pela USP. Ele acabava uma e começava outra, em todas as áreas do direito naquela época. Foi um advogado que me ajudou muito, me abriu muitas portas, e por ele, em 2004, eu conheci a administração pública, a assessoria jurídica da administração pública. Ele assumiu, com a vitória de um candidato a prefeito nosso aqui, ele assumiu a procuradoria e me levou como assessor jurídico. E depois disso eu não saí mais desse meio da administração pública, de advocacia pública. Infelizmente ele faleceu 5, 6 meses depois, e eu continuei a minha caminhada. E sou muito grato a ele até hoje. Fiz muitas amizades nesse meio, fico muito feliz. E dentro disso, desde 2004, então, eu venho desempenhando essa função, ora como adjunto, ora como contratado, como assessoria. E aí, você me perguntou da evolução, que mudou, né? É simples. Assim, tal como mudou a humanidade, vem mudando a administração pública, porque não tem como ser diferente. Uma está para a outra, como a outra está para uma, né? Dizendo bem simplesmente essa frase. Andam de mão dadas. Às vezes a administração pública vai um pouco à frente, às vezes a sociedade, na maioria das vezes a sociedade vai à frente, mas não tem como se
se apartarem. Então, realmente você lembrou da questão dos processos físicos, né? A gente buscava isso mesmo. Buscava ia de carro para poder caber no porta-malas, às vezes tinha que voltar 2, 3 vezes para buscar a quantidade de processo físico. Hoje, todos digitalizados. Mas, assim, o que eu gostaria de todas as mudanças, o professor Oswaldo, o professor Danilo, a gente poderia ficar aqui conversando por mais um bom tempo, o que eu queria destacar é uma muito importante. Foi a evolução dos órgãos de controle. Foi a evolução dos órgãos de controle. Com a Constituição de 1988, órgãos de controle, puramente dizendo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas do Estado. Com a Constituição de 88, esses órgãos eles obtiveram autonomias importantíssimas, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia orçamentária. Investiram nesses órgãos em tecnologia, em seleção de profissionais extremamente preparados, bons salários, bom plano de carreira, o que fez com que os tribunais de contas e o Ministério Público de Contas chegassem num nível de conhecimento, de fiscalização e de gestão muito alto para os municípios que pararam no tempo em relação a isso. Não tiveram a mesma visão de evolução administrativa, de investimento em seus servidores, em seus procuradores, em seus controladores. Regra geral, eu estou falando, tá lógico que tem situações pontuais. Os municípios vieram a acordar para essa necessidade muito depois da Constituição de 88. Mesmo porque orçamentariamente há uma diferença absurda. Você querer comparar o orçamento do Tribunal de Contas com o orçamento do município de 100, 150 mil habitantes é risível. Então, tem uma certa simetria, né, nessa situação. Eu entendo isso. Mas os municípios só começaram a andar nessa linha, nesse caminho, com a pressão, com a cobrança, com a punição das decisões pesadas dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas. Aí eles começaram a acordar e caminhar para uma gestão melhor, um órgão, um plano de carreira dos seus funcionários, melhores salários, para poder atrair, né, pessoas mais motivadas e preparadas para desempenhar. Então, essa mudança, eu acho que foi uma das mais importantes, porque com isso aumentou-se o grau de controle, né? Veio aí a lei de responsabilidade fiscal, né, lá em 2000, 2001, mudanças na lei de probidade administrativa, tudo reflexo de controle, tudo reflexo de tentar diminuir os erros, diminuir as fraudes e aumentar a eficiência da entrega do serviço público. Então, quando eu comecei lá atrás com o Dr. Gilberto, não se falava em gestão de processos, não se falava em gestão de crise, não tanto quanto se fala hoje em liderança emocional dos servidores, das equipes. Isso são situações que vieram surgindo por conta de erros do passado, detectados por esses órgãos de controle que tinham um preparo maior àquela época, né, vindo de lá para cá, que os municípios. Então, de todas as mudanças, até mesmo legislativa, né, com essas questões de ética muito envolvida, né, de sempre primando pela ética e tentando punir-se quem não é ético no serviço público das mais variadas formas, eu acho que a evolução do controle por meio das instituições próprias fizeram com que os municípios, administrativamente falando, buscassem uma melhoria. Eu acho que essa, para mim, na minha visão, temos outras, mas a minha visão é uma das mais importantes mudanças da época em que nós começamos a advogar. Maravilha, legal. Fazer essa alusão ao passado, né? A gente lembrar questões profissionais que passaram na cidade, como esse promotor mesmo que eu comentei, né? É legal fazer essa referência e fazer esse paralelo com o presente e ver que teve muita coisa salutar, né, que está acontecendo hoje na tecnologia, que vem nos auxiliando, nos ajudando, como processo digital, a desnecessidade de ir até o fórum, compulsar uns autos, que hoje tem aqui, né, correspondências também, os correspondentes nós tínhamos que ligar nas OABs para que
advogados fizessem audiência, sendo que hoje tudo é online, né? Os subestabelecimentos e tudo aquilo, quantas vezes tive que passar subestabelecimento e petições por fax, juntava-se a cópia nos autos, o juiz dava o prazo de 15 dias, 5 a 15 dias, para juntar o original, né, para ratificar os atos processuais praticados em audiência ou não, né? Mas muito legal isso. Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Danilo, eu gostaria de agradecer também a presença dele, e que é um procurador municipal também, procurador de Sabino, que muito aí tem auxiliando aí os nossos acadêmicos, não só nas disciplinas, né, do direito tributário, que ontem nós tivemos o prazer de estar aqui com o palestrante de Araçatuba, o doutor Renato Freitas, que deu uma palestra sobre o direito tributário, falando sobre a reforma tributária, né? E agora o professor Danilo vai poder contribuir também com essa palestra aí, já que é procurador municipal também, e poder aí trocar umas figurinhas com a gente, com o nosso palestrante, o doutor Rildo, que é procurador-geral do município de Lins. Vamos lá, doutor Danilo. Olá, pessoal, tudo bem? O professor Oswaldo, o tema da palestra é muito interessante, né? Como o senhor disse, os alunos, quando buscam concursos públicos, vão primeiro querem saber de juiz, promotor, delegado, e muitas vezes a procuradoria fica escondida. E a procuradoria municipal, como a estadual e a federal, tem uma importância enorme dentro do município. Gostaria de agradecer a presença do meu colega, Dr. Rildo Marinho. Há anos, né, Rildo? Nós estamos aí na advocacia pública também, desde 2003, advogo para câmaras e prefeituras. Então, nós estamos juntos sempre aí, sempre aprendendo, né? Trocando ideias, inclusive, né, Danilo? Trocando ideias direto, nós trocamos ideias, porque o mundo está mudando muito, né? Demais. A legislação muda demais. E eu tenho o meu carrinho ainda, eu tenho meu carrinho guardado, não utilizo mais o meu carrinho de buscar processos de execuções fiscais do fórum, está lá parado. Mas a tecnologia é tão importante. Você vê, quando eu entrei na procuradoria, até por volta de até uns 8 anos atrás, eu ia para São Paulo toda semana. Saía de Lins, fazia bate e volta, saindo daqui 4 horas da manhã, para chegar de volta aí 10 horas da noite. Por quê? Porque tinha que ir no Tribunal de Justiça, tinha que ir no Tribunal de Contas, e hoje o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça é tudo digitalizado. Você acredita que faz 8 anos que eu não vou a São Paulo mais a serviço? Interessante. Porque digitalizou tudo, né? A mudança aí, doutor Oswaldo, como o senhor mencionou. 8 anos que eu ia toda semana. E agora não precisa mais. E agora talvez vai ter que ir algumas vezes, porque algumas câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo voltou a fazer presencial, exato. Sustentação oral presencial, que eu acho uma pena isso. Eu acho que a sustentação oral via online ela é muito importante para os advogados do interior. Você vê, daqui para São Paulo são 450 quilômetros. Cansativo demais. Cansativo. E dispendioso. Então, mas o Tribunal de Contas continua ainda fazendo sustentação oral online. Mas eu gostaria de deixar aqui um fato, doutor, com relação, no meu entendimento, toda cidade, independentemente do tamanho, deveria ter um procurador concursado. A Procuradoria Municipal deveria ser uma carreira constitucional. Nós temos o Procurador do Estado da União é carreira constitucional, do município não é. Tanto nós temos decisão do STF dizendo que não há obrigatoriedade de concursar procuradores municipais. Pode ser contratado por licitação em escritórios de advocacia. Mas eu acho isso uma pena. Está tramitando no Congresso uma emenda constitucional do senador Vital Ziniano do Rego, que cidades com acima de 60 mil habitantes teria que ser obrigatória a existência de uma procuradoria. Mas eu acho que qualquer município deveria ter um procurador. A figura do procurador é importantíssima. Como o Dr. Rildo disse, nós estamos aí diuturnamente auxiliando as secretarias, temos que aprender um pouco sobre obras, sobre saúde, sobre educação, sobre contabilidade pública.
E eu acho que isso só é salutar se tiver um procurador concursado e que receba um bom salário, porque ele fica impedido de trabalhar em outras situações, até porque em muitos casos não dá tempo. Nem se ele quisesse, ele conseguiria. Não consegue. E nós temos que estudar diuturnamente para resolver esses variados problemas. Você vê, saúde é uma coisa, educação é outra, contabilidade é outra, obras é outra. Certo? É um mundo grande, né, doutor? E eu acho que o procurador não pode ficar ao sabor de cada administração que muda. Entrou uma administração, coloca um procurador lá. Entra a outra, muda o procurador. Não, eu acho que tem que ser uma pessoa que tem todas as garantias, que tem um promotor de justiça, que tem um juiz, para que ele possa exercer com independência a sua função. Perfeito. É isso que eu gostaria de deixar consignado aqui. Mas, doutor, eu parabenizo o senhor pela excelente palestra. Obrigado, imagina. Eu que agradeço. E só complementando, professor Oswaldo, um minutinho, o que o professor Danilo acabou de falar, até mesmo amigos nossos de profissão externa não conseguem, não vou nem entrar no mérito, eu sei que não é de má fé, talvez seja uma situação histórica aí, mas não conseguem entender ou compreender o quão dedicado nós precisamos ser. Quantas noites nós precisamos, depois do trabalho, né, deixar um pouco a família de lado às vezes, ou o final de semana, repito, para poder buscar a solução, para poder pesquisar a jurisprudência no Tribunal de Contas que encaixe naquela solução, porque estão precisam da nossa ajuda. E só aquelas 6 horas ou 8 horas, ou às vezes 9 horas ali no setor, não dá, não tem condições. Você vai anotando, eu preciso ver isso aqui depois. Preciso ver isso aqui depois. Tá? Então, aí vem realmente a questão do plano de carreira, do salário, né? Tem que ser uma coisa digna, porque a dedicação ela é exaustiva. E digo mais, quando eu falei da evolução dos órgãos de controle, repito novamente, não é a minoria. A maioria dos advogados se dedicam e fazem o seu mistério com grande maestria. Mas, querendo ou não, como toda a profissão, como em todo lugar, você tem, infelizmente, profissionais que não se dedicam ou mesmo não querem fazer de uma forma correta. E essa visão dessa minoria talvez manche um pouco a maioria. Né? E essa maioria na qual nós nos inserimos se preocupa muito, que eu falei da apreensão, em fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa, nós precisamos buscar entendimento e conhecimento. E não é possível fazer isso no nosso horário de trabalho. Você precisa, algumas noites, você precisa de alguns sábados, alguns domingos, alguns feriados. Infelizmente, ou felizmente, né, que nos faz evoluir, é assim. Segundo ponto, voltando ao que o professor Oswaldo falou, daquela época que nós fazíamos o tribunal de júri, enfim, nos dedicávamos a essa área. Mencionou o promotor Luiz Henrique Dalpós, que naquela época ele era muito mais experiente que a gente, já tinha alguns anos de carreira, e ele era extremamente dedicado ao que fazia no tribunal do júri. Então, querendo ou não, ele era muito, né, muito ferrenho nas suas colocações, muito agressivo nas suas sustentações, e isso nos causava uma certa apreensão, o que nos fazia estudar mais ainda. E um detalhe, doutor, eu lembro que nós terminamos ele havia feito a explanação inicial, nós fizemos a nossa, e antes da réplica nós fomos almoçar. E nós almoçamos na sala de audiência da terceira vara civil, isso, na sala de audiência. E eu lembro que nós estávamos almoçando, eu, o senhor, o doutor Gustavo Carvalho de Barros, que era um juiz substituto que na ocasião presidiu o júri. Lembro, né, dele. E o doutor Dalpós, e ali era um ambiente que estava o presidente do júri, que é o juiz, né, do conselho, da sessão, o promotor de justiça e nós, como advogados, numa conversa totalmente amistosa, né? E eu lembro que o doutor Dalpós falou assim, olha, eu acho que vocês devem mudar a tese de vocês, porque agora na réplica eu vou chegar junto, né? Nós não, doutor, nós vamos seguir, na réplica nós vamos demonstrar isso
e vamos ganhar esse júri. Então, era uma coisa assim, bem assim, não tinha promotor, não tinha o juiz, e eu lembro que até comento com os alunos que após o júri, né, que eu lembro que nós conseguimos absolver uma tentativa e a outra não teve como, né, o nosso cliente foi condenado. Após o júri, nós fomos jantar, eu lembro que foi eu, o doutor e o doutor Dalpós, fomos até o restaurante jantar, né? E lá conversamos sobre advocacia, sobre o Ministério Público, sobre questões pessoais. Então, é isso também que a gente tem que deixar claro para os alunos, o que tem que estudar, mas tem que também ter essa amizade dos colegas de profissão. É um colega como a gente que teve uma formação jurídica numa faculdade de Direito, que prestou um concurso, e nós, como advogados também, outros como procuradores municipais, juízes de direito, como o doutor Adriano, né, colega nosso, só que somos todos colegas de trabalho. Não tem hierarquia nenhuma, cada um faz a sua profissão, o seu mistério, e nós temos que ser unidos na profissão, dessa profissão e desse curso maravilhoso, né, que com certeza nós três aqui somos pessoas que nós podemos aí dar combustível para os alunos, que nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz, né? Somos. Que é o direito. Então, acho que o aluno tem que ter isso. E eu vou pegar a fala do professor Rafael, né, que vai nos ouvir, está nos ouvindo, né, certamente nessa palestra, que tem que ter o quê? Sangue nos olhos e faca na caveira, né, que o professor Rafael fala. Então, tem que ter sangue nos olhos mesmo. Atuar no direito sem medo, com propriedade. E uma coisa que eu nunca mais esqueço disso, né? Que eu tive um professor no mestrado, o professor Lafayette Pozzoli, que ele sempre falava que você tendo conhecimento, ninguém tira nada de você. Então, o conhecimento é tudo. Então, vá para uma audiência, vá com conhecimento. Vai para uma sustentação oral, vá com conhecimento. Então, você tendo conhecimento, ninguém tira de você e se dedicar. Muita leitura, porque hoje o aluno fica só nas redes sociais em coisas que não vêm agregar. Pode usar as redes sociais, mas para quê? Para o bem também. Utilizar ali não só para o lazer, mas com os sites jurídicos, com as atualizações, como o doutor trouxe aí, que faz parte da ordem do dia da decisão do Supremo com relação ao Tribunal do Júri. Então tem que se dedicar ao direito. Esse é o segredo de tudo isso. Maravilha. É isso. Então, eu fico, só finalizando, fico muito feliz. Fazer uma correção aqui, professor Oswaldo, professor Danilo, quando eu mencionei o autor Sérgio Kramer, na verdade é Sérgio Tamer, tá? É um livro interessante, é um livro de 2002, mas continua atual. Fundamentos do Estado Democrático e a hipertrofia do Executivo no Brasil. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco essa questão de administração pública junto com a advocacia pública. É um livro muito gostoso para leitura, ok? Ok, eu gostaria de passar então a palavra ao professor Danilo para suas considerações finais, agradecimentos, ao doutor Rildo, para que eu possa então finalizar. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas certamente que nós iremos continuar com esse assunto aqui em uma palestra, compromisso, vou convidar o doutor Rildo, o doutor Danilo, para que componham juntamente comigo a mesa, para que a gente possa, né, divulgar essa profissão tão importante dentro do direito, que é o procurador municipal, que é o que o doutor Danilo falou, o doutor Rildo falou, que eu também fiz a referência. Todos falam em Ministério Público, em magistratura, em ser delegado de polícia, mas esquece também que o município de Lins tem a figura do prefeito, mas por trás do prefeito tem toda a comitiva ali, e o procurador jurídico é o braço direito que, sem ele, o prefeito não pode tomar uma decisão ou outra, senão vai implicar em questões de responsabilidade, questões judiciais. Então, os procuradores, né, são os braços direitos aí do gestor, né? Professor Danilo? Eu só gostaria de agradecer ao professor Rildo pelo comparecimento. A palestra foi excelente. Deu voz à Procuradoria do município, isso é muito bom. E vamos aguardar o convite aí do professor Oswaldo para debatermos isso presencialmente, engajando mais os alunos. É isso. Professor Oswaldo, então... Doutor Rildo.
Pois não. Terminando, então, para agradecer novamente, agradecer ao teu convite, agradecer a presença do professor Danilo, o bate-papo. É aquilo, né? Eu tenho buscado alguns entendimentos, e tem um neurocientista, um moço até, jovem, chamado Ezen Delanogari. E eu tenho ouvido algumas palestras dele sobre evolução pessoal, onde ele afirma, mediante estudo, ele repassa esse conhecimento dizendo que o ambiente tem uma função primordial na modulação da pessoa, ou seja, o ambiente molda a pessoa. Então, quando se convive com pessoas que têm uma certa semelhança, o objetivo, ou melhor, a conclusão é sempre de você caminhar na mesma sintonia dessas pessoas. E eu fico muito feliz por hoje eu poder estar sendo elevado ao nível de vocês. Eu agradeço muito essa divisão de trabalho, de bate-papo. Fico extremamente feliz por esse convite posterior. Estou à disposição sempre. Vocês sabem, somos amigos, ainda bem que somos amigos. Além de tudo, somos amigos. E muito obrigado mesmo. E espero realmente a gente dar continuidade nesse tema que é muito amplo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Ok. Eu gostaria de agradecer a participação do Procurador-Geral do município de Lins, o Dr. Rildo Henrique Pereira Marinho, amigo meu de longa data. Tenho certeza que este momento será de grande valia a todos os participantes, alunos, ex-alunos, que certamente vai agregar muito na vida de cada um aí, não só pessoal, mas profissional também. Em nome do Luiz Salesiano, então, nós agradecemos a sua participação, agradeço também a participação do professor Danilo, fiquem com Deus e até uma próxima interação, próxima palestra. Grande abraço.